Vamos lá, continuamos aqui no nosso papo sobre o estudo dos gráficos, sobre o papel da derivada. Primeiro estamos falando da primeira derivada e, na verdade, agora já há um ou dois vídeos estamos fazendo um parênteses aqui para definir bem algumas coisas. Eu defini direito nos outros vídeos o conceito de máximo local e de mínimo local. Então, inclusive, mostrei que apesar de isso passar pela primeira derivada, o máximo local e o mínimo local são definições que independem da derivada. Você pode ter máximo local sem ter derivada. Agora vamos falar sobre o ponto de inflexão, finalmente. Vamos esmiuçar esse tal de ponto de inflexão. Eu falei para vocês que um ponto crítico, que é um cara que zera a primeira derivada, ele pode ser máximo local, mínimo local ou ponto de inflexão. Mas primeiro a gente precisa saber o que é ponto de inflexão. Então, para saber o que é ponto de inflexão, a gente primeiro tem que falar de concavidade da função. Uma função, numa determinada região, ela pode ter o que a gente chama aqui de concavidade para cima, para baixo, ou pode estar neutro, que não está nem para cima nem para baixo. Então, concavidade para cima está fazendo aqui a barriguinha para baixo, aí ela fica aqui concavidade para cima. Concavidade para baixo, ela faz a barriguinha para cima, aí ela fica ali concavidade para baixo. É o famoso a parte em que a função está feliz, parte que a função está triste. E aqui, nesse caso, quando a gente tem um pedaço de reta, a função não está nem fazendo barriga nem para um lado, nem para o outro. Ela simplesmente é uma reta. Pelo menos nesse pedaço é uma reta. Ela está neutro aí, não está nem com cavidade para cima, nem com cavidade para baixo. Então, em geral, qualquer função, né, ela vai estar em uma determinada região, com um determinado recorte que você faça dela, ela vai estar assim, assim ou assim. A gente vai ver, inclusive, que o estudo da concavidade tem a ver com a segunda derivada. Segunda derivada. Você não só a primeira derivada tem significado, que foi o que a gente falou da função estar subindo, a função está descendo, como também a segunda derivada tem significado. Ela justamente é a segunda derivada da função que dá pra gente essas situações. Claro, né? Quando a segunda derivada existe. E aí, finalmente, o que é um ponto de inflexão? Um determinado x aqui é chamado ponto de inflexão quando a função é contínua naquela região ali, ou seja, não tem nenhuma esquisitice lá de buraco ou de quebra da função, e a concavidade naquele ponto muda de cima para baixo ou o contrário, né? De baixo para cima, justamente aqui nesse x0. Então, esse cara, por exemplo, é um chamado ponto de inflexão, porque repara que a função até chegar nele estava com concavidade para baixo. Depois que passou por ele, a função passou a ter concavidade para cima. Então a função antes dele concavidade para baixo, depois dele passou a ter concavidade para cima. Então esse cara, esse x0, é justamente ali o divisor de águas, onde a função deixou de ter concavidade para um lado e passou a ter concavidade para o outro. Esse camarada aqui é, por definição, um ponto de inflexão. É isso que é ponto de inflexão. Aí, agora, você vai ficar pensando aí, né? Falar, pô, peraí, esse papo todo aqui começou, né? Já estamos já com 500 vídeos só nesse papo aí, e esse papo começou com ele falando do ponto crítico, que é o cara que zera a primeira derivada. Aí ele falou que o cara que zera a primeira derivada podia ser máximo local, pô, entendi, tranquilo. Podia ser mínimo local, entendi também, pô, joia. E ele falou que o máximo local não, falou que o ponto crítico podia ser ponto de inflexão. E agora disse que ponto de inflexão é isso aí. O que isso aí vai ter a ver com derivada zero? Bom, calma. Para a gente finalmente entender por que ponto crítico pode ser ponto de inflexão, antes disso, que vai ser, né, o próximo vídeo, antes disso a gente precisa falar desse detalhe aqui, que é uma coisa interessante para que você, inclusive, não caia em outras pegadinhas que podem aparecer. Qual é a ideia informal do significado de uma reta tangente? Tem gente que acha que reta tangente é um negócio que na verdade ela não é. Tem gente que acha que reta tangente é a reta que passa pela função ou pela curva apenas uma vez. Isso está errado. O gráfico
né, da função, isso a reta tangente. Eu não posso dizer que reta tangente é a reta que passa apenas uma vez naquela curva. Isso, por acaso, acontece quando a gente pensa lá nas cônicas. Se você for pensar em elipse, pensando numa elipse, na elipse sim, acaba acontecendo sem querer de você, quando tem uma reta tangente, ela acaba passando pela elipse uma vez só. Uma reta em relação a uma elipse, ou ela vai estar assim, tangente, que é quando passa pela elipse uma vez só, ou ela está aqui por fora, que nem passa, ou ela intercepta duas vezes. É inclusive por isso que em problemas de reta tangente a elipse, tem aquela coisa lá de você fazer a interseção da reta com a elipse e depois fazer delta igual a zero, que é justamente para forçar a interseção aqui da reta com a elipse ser única. Mas isso, garoto, acontece por acaso lá nas cônicas. Por acaso lá nas cônicas, uma reta para ser tangente à elipse, ou para ser tangente à hipérbole, para ser tangente à parábola, ou até para ser tangente a uma circunferência, acaba que a interseção da tangente com a cônica é única, é um ponto só. Mas essa não é a definição de reta tangente de forma genérica. A ideia de reta tangente de forma genérica é a seguinte: é a reta que mais se assemelha à curva no ponto. O conceito de reta tangente é você imaginar o seguinte: se você olhasse no ponto lá, onde você está traçando a tangente, e você olhasse bem próximo do ponto, a reta para ser tangente àquela curva naquele ponto, ela é uma reta que naquelas proximidades do ponto, ela é muito parecida com a curva. Ou seja, nas proximidades daquele ponto, não tem diferença praticamente entre o que é a reta e o que é a curva. Ou seja, naquela região ali bem próxima do ponto de tangência, a curva é quase igual à reta. É isso. E um mito muito importante que surge daí, que é uma mentira, é o seguinte: tem gente que acha que reta tangente não pode cruzar a curva. Porque isso acontece aqui, né? Essa aqui nem passa, mas essa aqui, ela não é tangente. O que ela está acontecendo? Ela está cruzando a elipse. Essa aqui cruza a elipse, passa por dentro da elipse e cruza a elipse. Aí essa aqui não é uma reta tangente. Essa é uma reta tangente. Então, ela não só passa pela elipse uma vez só, como ela não cruza a elipse, né? Você não tem uma reta tangente à elipse cruzando a elipse. Mas não se resuma ao mundo das cônicas. A gente está falando de coisas genéricas. Estamos falando de reta tangente a qualquer desenho, a qualquer função, a qualquer curva. E aí um mito é reta tangente. Um mito é você dizer que reta tangente não cruza. Não, isso é mentira. Reta tangente pode cruzar. Reta tangente pode cruzar. Talvez você esteja agora, né, abalado, né? Mas eu imagino também que num ano como esse, né, você não se abala com mais nada. Então não se abale com isso. Reta tangente pode cruzar. Eu vou perguntar para você o seguinte: aproveitando esse desenho que está aqui, para esse ponto x0, qual é a reta tangente àquela curva naquele ponto? Desenha para mim ali. Você dá uma pausa no vídeo, faz aquele desenho ali e tenta fazer a reta tangente. Como é que seria a reta tangente a essa função nesse ponto x0? Aí dá uma pausa e agora olha. Veja, a reta tangente vai ser essa aqui, ó. Vou pegar aqui. Aqui ela. Essa aqui é a tangente. Mas olha, que isso? Pera aí. Aquilo ali que está cruzando a função, né? Está cortando a função. Aquilo ali é a reta tangente a essa função f nesse ponto x0? Resposta: sim. Aquilo ali é a reta tangente. E é o que eu escrevi aqui, ó. Tangente pode cruzar. Pode cruzar. A tangente pode cruzar. Aquela reta é uma reta que ela é ao mesmo tempo uma reta que cruza o gráfico, ou seja, corta o gráfico, e é a tangente. Ela corta e é a tangente ao mesmo tempo. Por quê? Porque o conceito de tangente não é a reta que passa pelo gráfico uma vez só e não é a reta que não cruza o gráfico. Esses não são os conceitos de tangente.
O conceito de reta tangente é a reta que mais se assemelha do gráfico, mais se assemelha à curva no ponto. Ou seja, se eu olhar aqui muito próximo da função, nessa região aqui muito próxima, eu observo que, se eu der um zoom aqui nessa região, observa que o verde e o vermelho, o verde que é a reta e o vermelho que é a curva, eles se assemelham. Quer dizer, nessa região aqui muito perto do x0, o desenho dessa função é muito parecido com o desenho da reta. Mesmo com a reta ali cruzando, mesmo com a reta cortando o gráfico. Então isso aqui é uma reta tangente, sim. Sim, é uma reta tangente. Então, já matamos aqui, com esse papo que eu falei aqui, sobre a concavidade, definição de ponto de inflexão, e tirando esse mito aí da sua cabeça sobre tangente, agora no próximo vídeo a gente pode ver como é que pode acontecer de um ponto crítico ser também um ponto de inflexão. Voltamos já.